Olá pessoal, espero que estejam bem. Eu resolvi gravar esse vídeo aqui para dar uma orientação em relação ao preenchimento da planilha Avaliação de Desempenho, que é a planilha que vocês devem realizar a atividade que foi proposta. Então, estou com a planilha aberta aqui, né? Você vai aqui no item Menu, tópico Configurações, vai informar o ano que você está fazendo a avaliação, 2023, o mês, que no caso, mês de outubro, e aqui o cadastro dos avaliadores. Então, você vai colocar aqui, por exemplo, eu colocarei meu nome, Carlos William, e vou deixar os demais, tá? Porque, digamos que nós teremos somente um avaliador. Cargos. Aqui eu coloquei alguns cargos gerais, né? Alguns departamentos. Aí você vai colocar os departamentos da sua empresa. Mas o mais importante aqui é que você coloque no cadastro de área ou de departamento o setor que você trabalha, porque será necessário para que você avalie. Quanto aos cargos, você também vai colocar aqui quais são os cargos do setor que você trabalha, tanto o seu próprio cargo quanto do seu superior. Então, digamos que eu estou vinculado ao departamento de administração, né? Aí tem o departamento de ciências contábeis e tem um outro setor, outra área, que é a área de economia. São os 3 cursos que nós temos aqui no campus. Você vai colocar quais são as áreas da sua empresa. Então, financeira, contábil, comercial, produção e etc. E quais são os cargos que nós temos, né? Então, nós vamos colocar aqui coordenador de curso e aqui, por exemplo, professor. E poderíamos colocar também como diretor, né? Diretor da unidade. Aí vamos colocar que o coordenador de curso receba 9.000, que o professor receba 7.000 e que o diretor da unidade receba 12.000. Isso aqui você vai colocar uma estimativa, né? Não precisa ser valor exato, até porque para a nossa análise esse salário tem pouca utilidade. Então, cadastro de funcionários. Então, nós iremos colocar aqui o Carlos William, aí tem o cargo de professor, né? Então, ele é professor do departamento de administração. Aí vamos colocar que tem, a Ana Emília, o cargo dela é de coordenadora de curso, do curso de administração. Aí você colocaria os seus, né? Então é importante que você coloque o seu nome aqui também e do seu superior, tá? Então digamos que você é o Marcelo e o seu superior é o João Paulo. Então você vai colocar os dois, tanto o seu próprio nome quanto do seu superior. E o cargo aqui você clica na seta para baixo aqui que você vai colocar os cargos que você cadastrou lá atrás, né? Então, digamos, esqueci de colocar mais um cargo aqui. Então, tem que colocar aqui diretor-geral. E tem que colocar estagiário. Aí eu vou colocar que o João Paulo, que o Marcelo é o diretor-geral. Né? Então, me desculpe, eu cadastrei os departamentos aqui. Não. Nós vamos colocar que tem um departamento financeiro e vamos colocar que tem um outro departamento que é o contábil. Ok, aí no cargo eu vou colocar, além desses que eu coloquei, eu vou colocar o diretor financeiro e vou colocar um cargo aqui de estagiário, só para a gente ter um exemplo. Aí eu vou colocar que o diretor financeiro recebe 15.000 e o estagiário recebe, 2.500. Ok, então coloquei tanto cargo, tanto departamento, criei mais 2 e coloquei mais 2 cargos. Aí lá em funcionário, o João Paulo, digamos que ele é o diretor financeiro, né? E qual departamento que ele está vinculado? Ele está ao departamento financeiro. E que o Wallace Moura, ele é o estagiário e está vinculado ao setor contábil. Tá? Então coloquei isso, poderia colocar mais. Aqui, na verdade, você vai precisar preencher 2 apenas. O seu nome, o seu cargo e qual departamento que você trabalha. O nome do seu superior, cargo dele
e o departamento que ele trabalha. E aqui a planilha traz as competências necessárias para os funcionários daquela área que vai ser avaliada, tá? Então, aqui já tem as competências apresentadas. Caso você queira, você pode tirar uma dessas e colocar uma outra competência. Então, comunicação é uma competência importante? Coloco que sim. Ela vai ser usada para essa análise? Sim. Poder de persuasão. Não, poder de persuasão eu não vou avaliar agora. E aí eu vou colocando sim ou não para as competências necessárias para aquela função, tanto sua quanto do seu superior. Então, digamos, comunicação é importante para o meu superior e para mim? Sim. Autoconfiança também. Poder de persuasão. Não é algo tão importante. Liderança. Não é algo, é algo importante. Independência e autonomia. Sim. Responsabilidade. Sim. Pontualidade. Sim. Organização. Sim. Velocidade na execução das tarefas. Digamos que aqui não é uma variável importante. E aí eu vou colocar cada uma das variáveis que eu considero importante. Depois eu vou atribuir peso. Então, para cada uma dessas variáveis, eu vou atribuir peso. Por exemplo, para o professor, comunicação é muito importante, ou é só importante, ou comunicação é de importância mediana, ou comunicação é pouco. Então, eu vou fazer isso para cada uma das variáveis. Para todos, eu ainda não estou avaliando, eu estou atribuindo apenas peso. Então, eu tenho a variável e o peso que cada variável tem para cada cargo. Então, eu estou relacionando o peso com a variável que é a competência com a variável cargo. Tá? E depois eu vou colocar o critério, né, de decisão. Então, digamos que acima de 90% de avaliação, a pessoa está sujeita à promoção. Ou 70%, só uma bonificação. 50%, ele vai estar estagnado, nem vai para mais nem para menos. 0% está sujeito à demissão. Ou você poderia colocar aqui, ó, ao invés de colocar a ação, você poderia colocar, aqui ele foi excelente. Aqui ele foi ótimo. Aqui ele foi bom e aqui ele foi, e aqui ele foi ruim. E aí você iria criar as frases aqui, ó. Foi excelente, você está perto aí do nível mais avançado da nossa organização, e por aí você iria continuando, tá? Se você quiser mudar. Se não, você pode deixar da forma que está, até porque aqui é só uma ideia. Você poderia colocar 90%, tem um bônus de 5% do salário, tá? Tem um bônus de 2% em cima do salário. 50% não tem bônus. E o outro recebe a advertência. Tudo bem, você colocaria os critérios, tá? Então, são exemplos. Se não quiser mexer com isso, pode deixar da forma que está. Sujeito a promoção, bonificação, estagnação e demissão. E aqui os lançamentos. Agora sim, né? Então aqui, ó, vou apagar todos, porque aqui é importante você também realizar e apagando, tá? Então, vamos aqui até o fim. Deixa eu apagar todos aqui, tá? Então, eu vou avaliar o funcionário, digamos que eu vou avaliar a mim próprio, Carlos William. Quem é o avaliador? É o Carlos William também. Eu estou avaliando eu. Em relação à comunicação, que nota que eu dou para ele de 1 a 10? Digamos que ele é nota 6. De autoconfiança, digamos que ele é nota 8. E aí você vai preenchendo cada um dos itens aqui, tá? Então vamos usar exemplos aqui apenas. Então aqui é a avaliação que eu estou me avaliando quanto aos critérios que eu considerei que são critérios importantes de serem avaliados para esse cargo. Então eu vou até o final e aqui eu vou chegando nas médias, okay? Nas notas, no somatório das notas que a pessoa já teve. Ali é automático aquele valor, tá, pessoal? Deixa eu subir aqui. Então ele saiu, desconfigurou um pouco. Mas você vai colocando cada um dos itens
E aqui, ó, porque eu não coloquei o critério, mas é mais um critério caso você queira, né, colocar aqui como avaliação, tá? Então aqui tem uma opção para outros que você tem que informar lá no começo. Então eu faço os lançamentos e aqui eu vou avaliar o Carlos, então você vai avaliar a si próprio e eu vou avaliar a Ana Emília também, que é a minha superior. Quem que vai avaliar? O Carlos. E aí eu vou lançar, né, todos os itens de avaliação. E aí os próximos itens, resultados, gráficos e etc., são elementos que o próprio sistema vai me passar. Tá bom? Então eu vou avaliar aqui, ó. Vou colocar, por exemplo, a área de administração ou por funcionário, né? Então eu vou avaliar o Carlos e vou olhar o gráfico da Ana Emília quando eu preencher. No caso dela, eu não preenchi ainda, tá? Eu posso avaliar aqui por departamento também, etc. Como eu não preenchi todos totalmente, mas aqui o de administração dá para ver também um percentual. Olha, boa parte das notas, uma parte está nos 80%, ó, 3 variáveis chegaram no 80%. Uma variável está entre ali os 50%, essa daqui está nos 60%, nos 50%, nos 70% e por aí vai. E aí aqui eu posso desenvolver um plano de melhoria, né? O que ele pode melhorar em relação à comunicação. Então, fazer um curso, formar esse colaborador, então dar mais confiança para ele, sei lá. Você pode escrever algumas ações, tanto para o Carlos quanto para a Ana Emília. A Ana Emília aqui tá tudo sem nota porque eu não preenchi o dela, tá? E no final eu tenho um relatório por funcionário, que é o do Carlos. Eu vou ter as notas que ele alcançou e o feedback, né? Então aqui, ó, porque é importante avaliar o colaborador, mas dar um feedback para ele também. Então, qual feedback para a área de comunicação? Fazer um curso. Qual o feedback para a autoconfiança? Acreditar em você mesmo? Não sei, tá? Então você vai dar um feedback para cada um dos itens aqui, né? Então, por exemplo, autoconfiança, a gente poderia colocar acreditar mais no seu potencial, né? Desenvolver características de liderança. Explicar quais são essas características. Vai conversar com ele, explicar quais são. Ter mais independência e autonomia. Então, assumir mais projetos. E por aí vai, né? Então, para cada item, você vai desenvolver uma espécie de plano de ação, né? Um feedback do que você falaria para você próprio e do que você falaria para o seu superior sobre o que melhorar, né? Então, por exemplo, comunicação. Digamos que o superior seu não dá feedback, aí você colocaria dar feedback, tá? Então, autoconfiança, acreditar mais no seu potencial. Liderança, fazer um curso para melhorar a liderança. Não sei, tá? Você iria dar feedback sincero aqui para o seu superior. Por último, o relatório ficaria pronto, né? Então, no caso do Carlos, função professor e tal, aí fazer um curso, acreditar mais, desenvolver características, assumir mais projetos. E se for avaliar a Ana Emília, não tem nota, porque eu ainda não tinha preenchido, mas dar feedback. Aí é você avaliando o seu superior e como ele poderia melhorar, tá bom? Então é isso, a planilha é muito tranquila. Aqui em configurações, você vai colocar o ano, o mês que você está avaliando e quem está avaliando. Então, só você mesmo que vai avaliar. Cargo. Então, você vai colocar os departamentos da sua empresa e quais são os cargos e o salário deles. Cadastrar o seu nome e o nome de quem você vai avaliar, que é o seu superior. Definir quais competências você vai querer avaliar, que você pode mudar. Tá? Então, você pode dizer educação. Então, é uma competência que para mim é importante. Né? Então, eu vou colocar educação e eu vou avaliar. Aí você vai colocar exemplo, por ele dar o exemplo nas coisas, né? Então você pode mudar essas variáveis aqui. Mudou aqui, na hora de lançar, vai mudar lá. Né? Tá vendo que aqui agora está educação, exemplo, por aí vai. Então, para cada uma daquelas variáveis, né, você vai preenchendo. Pesos, né, por competência, então o peso que você vai dar para cada variável, por exemplo, para o professor ter educação, que é muito importante. Então você vai colocar o peso. Cuidado para você não colocar o peso muito importante para todas.
as variáveis, né? Então é importante também estar atento quanto a isso. Esse critério de decisão você não precisa muito mudar não, tá? Numa situação real é aquilo que eu disse, que você, nem toda empresa avalia e gera promoção com base nessa avaliação, tá bom? Então, você coloca aí a ação, pode deixar da forma que está, ou coloque a realidade da sua empresa. Então seria isso, tá bom? Espero que com essa orientação tenha ficado um pouco mais claro. É uma planilha muito tranquila de ser preenchida. Um abraço a todos e até sexta-feira. Tchau, tchau, pessoal.